Tiago, capítulo 1, do 19 até o 25. O subtítulo é sobre a prática da palavra de Deus. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Queridos, a questão da palavra, da prática da palavra, a prática da palavra é gloriosa, é confiança, fé, poder de Deus. Mas a prática da palavra, ela é muito ampla, é um verdadeiro universo nesses 66 livros bíblicos. E às vezes as pessoas estão querendo um Pentecostes, mas estão esquecendo degraus primários e acabam atrofiando o seu crescimento espiritual. Tem gente que fala muito de poder, mas esquece do amor ao próximo. Tem gente que fala muito de poder, mas esquece das suas obrigações sociais. Não, nós temos que ser não ouvintes, mas praticantes, para não enganarmos-nos com falsos discursos. O que é um falso discurso? É uma situação irreal. Você está falando algo, mas não é uma realidade na sua vida. É como que pregar uma mentira, quase isso. E aqui Tiago, ele enfatiza demais essa questão, e nós vamos ser reportados a muitas situações. Relacionamentos, por exemplo, é uma prática da palavra. Se relacionar bem com seu vizinho é uma prática da palavra, ou não é? A Bíblia diz o quê? Amarás ao teu próximo. Quem é o meu próximo? Meu próximo, meu irmão, é qualquer pessoa que eu encontrar pelo caminho. É meu próximo. Fazei o bem sem olhar a quem. Então, muitas vezes, as pessoas estão esperando coisas muito grandes de Deus, e Deus está esperando coisas muito pequenas das pessoas. Deus está esperando coisas mínimas para derramar coisas grandes sobre a vida das pessoas. Mas as pessoas estão naquela: eu estou subindo o monte, eu estou indo para a vigília, eu estou nisso, estou naquilo, estou fazendo grandes sacrifícios para alcançar não sei o que de Deus, mas não está praticando a palavra. E sem a palavra, pode ir para onde for, não tem jeito. A palavra é que dirige, a palavra é que guarda, a palavra é que cura, a palavra é que sustenta em todos os ângulos da nossa vida. Às vezes tem aqueles casos de testemunhos engraçados, mas terríveis, de maridos que pregam a palavra na igreja, e a esposa diz assim: meu marido na igreja é uma benção, em casa é um diabo. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Já ouviu? Não sou eu só aí não, né? Pois é, isso acontece. Quer dizer, não adianta o camarada
Na igreja ele é uma benção, mas em casa ele é um verdadeiro demônio. A palavra está em falta. E aí essas pessoas muitas vezes estão: Senhor, derrama poder, Senhor, cura, Senhor, liberta. Estão falando de coisas muito grandes. Da boca para fora se torna um falso discurso. A realidade é outra completamente diferente. Deus nunca vai dar essa glória toda que as pessoas estão pedindo, porque em degraus muito primários, mínimos, elas estão reprovadas. Tem pessoas que não falam com os seus vizinhos, não falam com ninguém na comunidade, e entra na igreja para buscar poder. Isso é uma piada mesmo. O poder de Deus serve para quê? Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis o quê? Minhas testemunhas. O poder de Deus serve para quê? Testemunhar. Testemunhar para quem? Para o gato? Para o cachorro? Você vai testemunhar para pessoas. Então quando Tiago diz: não seja só ouvinte da palavra, mas praticante, ele diz que a fé sem obras é morta. Muitas pessoas estão pensando que essas obras, meu irmão, são grandes apetrechos ou coisas que vão sobressaltar muito na sociedade, ou são aspectos físicos, enfim. E a obra, às vezes, que Deus está esperando de você é passar por alguém e dar um bom dia. Aquele bom dia vai ser o que o Espírito Santo vai usar para tocar na vida daquela pessoa. Isso é tremendo. Deus pode salvar alguém até com um bom dia? Pode. Então, não adianta chegar na igreja, glória, aleluia. Saiu da igreja, meu irmão, parece um túmulo, parece um sepulcro caiado. Né? Aquele filho que está em casa, quando o pai vem chegando, vê que está chegando a hora do pai voltar da igreja, o filho já está procurando o que fazer, já vai até dormir, porque quando o pai entra, já sabe que o clima muda dentro de casa. Aqueles crentes que exigem que os outros sejam como eles são, é isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: tira primeiro o argueiro do teu olho, para depois repreender teu irmão. Tem pessoas cheias de erros, cheias de imperfeições, e não enxergam os problemas em si mesmos, só enxergam nos outros. Então, vários princípios da palavra vão nos lançar aos relacionamentos sociais, aos relacionamentos na igreja. Tem gente, por exemplo, que entra na igreja, entra e sai, não fala com ninguém. Por quê? Ah, não, meu negócio é só com Deus. Esse aí está confuso. Porque João diz que, como é que você pode dizer que ama a Deus se não amar seu irmão, se odeia seu irmão? Como é que você pode dizer que ama a Deus que nunca viu e odeia seu irmão a quem vê todo dia? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se somos um corpo, temos que andar em harmonia. Você nunca vai ver uma perna dizendo assim: eu quero ir para a esquerda, e a outra eu quero ir para a direita. Não, não tem isso. Já pensou? Um braço: não, eu quero levantar isso aqui. Não, mas eu não quero, eu quero arrear. Não, não dá. Meu irmão, enfim, a palavra de Deus tem vários pontos, vários tópicos, e não adianta você se enquadrar só na metade. Você tem que procurar se enquadrar na Bíblia como inteiro. Existe bênção pela metade? Deus não dá bênção pela metade. Ou Deus dá uma bênção, ou Ele não dá. Ele ressuscitou a Lázaro, mas deixou ele enfermo. Ressuscitou a Lázaro só um pouquinho, ressuscitou uma perna, curou um lado. Não, foi inteira. A operação de Deus é inteira. Deus quer operar na nossa vida por inteiro, mas para que Deus opere na nossa vida por inteiro, nós temos que também cumprir a sua palavra por inteiro. É difícil? Não. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo do favor imerecido, estamos no tempo em que não temos que ofertar nenhum sacrifício, porque o sacrifício eterno já foi ofertado, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Relacionamentos de marido
com esposa, esposa com marido. Aí pode ter um problema seríssimo, atravancando a bênção de Deus, meu irmão. Aí pode ter um problema seríssimo. Tem mulher que diz assim: não, mas meu marido é ímpio, eu não tenho que ouvir meu marido é ímpio. A Bíblia diz que tem que ouvir o marido. Não está dizendo se ele é ímpio ou deixa de ser ímpio. Você não casou com ele? Há uma experiência interessante de uma mulher pianista da igreja, que ela ia para a igreja, todo dia se arrumava e ia para a igreja, todo dia se arrumava e ia para a igreja, e o marido ímpio, um dia o marido falou assim, quando ela ia saindo, o marido falou: não, volta aqui, hoje você não vai para a igreja não, hoje você não vai para a igreja. E aquela mulher, ao invés de discutir, bater pé, pegou sua Bíblia, largou, dirigiu-se para a sala, abriu o piano e começou a tocar uma canção, né? Um louvor que dizia: Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua. E ela ali chorando, né? Querendo ir para a igreja. E o marido disse que não. E ela conta que teve essa atitude porque lembrou que a palavra de Deus dizia que a mulher tinha que ser submissa ao seu marido. E quando ela está no piano tocando e chorando, o marido veio por trás, a abraçou e disse assim: olha, eu nunca mais vou te impedir de ir na igreja. E tem mais, a partir de hoje eu vou contigo. Mas seria mais fácil ter batido o pé, seria mais fácil ter ficado de cara feia, seria mais fácil ter se irado, seria mais fácil ter levantado a cólera, seria mais fácil, mas Deus não ia operar. O que nós estamos querendo passar nessa noite, essa palavra assim meio, eu sei que está meio, né, conturbada, mas é que, meu irmão, às vezes nós estamos querendo coisas muito grandes de Deus, mas estamos deixando em falta coisas muito pequenas para nós cumprirmos, mas que Deus já está esperando que aquela coisa pequena seja cumprida, só aí depois Ele abrirá as janelas do céu e derramará a sua bênção. Então nessa noite, o que você gostaria de ouvir? Que Deus vai abrir os céus e derramar ouro e prata? Ou que Deus simplesmente está dizendo para você: ama o teu vizinho, ora pelo teu vizinho? As pessoas esquecem os detalhes das entrelinhas da Escritura. A Bíblia diz que Jó vinha passando por coisas terríveis, situações terríveis, e Deus vem operando, Deus está tratando com Jó, mas a Bíblia diz que somente quando ele está, a Bíblia frisa isso, quando ele está orando pelos seus amigos, Deus vai e restitui-lhe tudo em dobro. Assim, da hora para outra. Por quê? O que ele estava fazendo? Orando pelos seus amigos. Detalhezinho pequeno. Jesus falou: vocês querem o perdão de Deus? Então façam o quê? Perdoem também. Mas quanta gente está aí querendo, subindo monte, né? Praticamente pagando promessa, voltando ao tempo do paganismo, pagando promessas, verdadeiros martírios, e querendo alcançar grandes coisas de Deus, mas em detalhes tão mínimos, ela não percebe que a bênção não virá. Certa vez, Deus falou com um homem, através de um profeta, e diz assim: olha, você vai receber a visita de um anjo, e esse anjo ele vai te dar um sinal. Quando ele chegar na tua casa, que ele bater na porta, ele vai dizer assim, ele vai vestido de mendigo, mas ele vai dizer assim: eu quero arroz. O homem chegou em casa, chamou a esposa dele, sentou e falou assim: olha, nós vamos receber a visita de um anjo. E quando ele bater na porta vestido de mendigo, ele vai dizer: eu quero arroz. Tu abre, deixa ele entrar, se eu não estiver em casa, não tem problema, bota o que ele quiser comer. É um anjo de Deus. A mulher falou: tudo bem. Passou uns dias, o homem sai para trabalhar, daqui a pouco alguém bateu na porta.
A mulher foi lá, atendeu, viu que era um mendigo, e ele falou assim: eu quero arroz. Ela ficou com medo, olhou para os trajes dele, bateu a porta na cara do mendigo, e o mendigo foi embora. Quando o marido chegou, depois de se relaxar, ela falou, e ele: você esqueceu o que Deus tinha falado? Era um anjo. Aí ela botou a mão na consciência, agora já era. Meu irmão, a Bíblia diz: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante de alegria vos deitarão no vosso regaço. A Bíblia diz: não te desvies do que te pede. Você tem para dar? Dá, meu irmão, porque quem te supra é o Senhor. São detalhes tão mínimos. Imagina, perdeu uma chance de ter um anjo visivelmente sentado na sua própria mesa. E Paulo diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Há coisas muito simples. As pessoas às vezes estão querendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Mas Jesus disse: é dando que se recebe. Um detalhe tão pequeno: dá? Não, eu não vou dar do que é meu, eu não vou dar do que custou o meu suor. Quem quiser que vá trabalhar. Não é assim que a gente diz? Se Jesus pensasse assim, a gente estava frito mesmo. Se eles quiserem salvação, eles que subam na cruz, eles que sejam crucificados. Detalhes pequenos, detalhes gloriosos. Se alguém bater na sua porta, meu irmão, estou dizendo que você vai abrir a porta para todo mundo: entra aí. Não, não é isso. A filosofia não é essa. Mas é você estar voltado para o princípio de Deus, para os ideais de Deus, para os conceitos de Deus. Sentir o mover de Deus. Quando você sente o mover de Deus, quando tudo parece contrário, pode ser ali que está a voz de Deus para te abençoar. Quantos filhos são bênção na igreja? Chega lá, o camarada está na bateria, está no teclado, o camarada está no violão. O cara na igreja é uma bênção tremenda. Quando chega em casa, o pai fala alguma coisa, ou a mãe: não sei não sei o que, vira tudo, quebra tudo, responde mal, e está lá na frente da igreja como a maior bênção. Todo mundo olha: poxa, fulano é uma bênção na bateria, fulano é uma bênção no teclado. E a mãe diz assim: só não é bênção quando entra em casa. Detalhes. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe para quê? Para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. E Jesus disse: honra pai e mãe, porque é o quê? É o primeiro mandamento, o quê? Com promessa, é o primeiro com promessa. Detalhes tão simples, meu irmão, pode estar impedindo uma bênção tremenda na sua vida. É por isso que existe Mateus 6,6. Qualquer atitude que você precisar tomar, você tem que entrar lá, fechar a porta no teu quarto, falar com Deus e ver a direção. Você pode estar cheio das maiores razões, mas quando você entra para falar com Deus, Deus pode dizer assim: não, você está errado. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai e adverte. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de deixar a tua oferta no altar, primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão. A Bíblia mostra muitos conceitos em que as pessoas estão esperando coisas grandes de Deus, mas detalhes mínimos não são cumpridos. Um deles são as pessoas de algumas denominações que consideram os outros um lixo, só porque não se veste igual a eles. É isso que a Bíblia diz para você discriminar alguém pelas vestes que usa? Não é? Então não faça. Porque se você fizer, Deus não está no negócio. Agora, se fizerem contigo, perdoa. Mas fulano falou aquilo de mim, não dá para suportar. Meu irmão, falaram horrores de Jesus. Isso aí é um endemoniado. Isso aí expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Foi isso que disseram de Jesus, não está lá escrito? Ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus amaldiçoou eles? Não, Jesus só falou assim: se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, por que então expulsam os vossos filhos?
Jogou logo uma palavra profética. E Jesus falou: não vim ao mundo para condenar, eu vim para salvar. Aquele que não crê em mim eu não condeno, porque as minhas palavras no juízo o condenarão. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem uns que dizem assim: não, quando o sangue sobe eu perco o controle. Então não deixa o sangue subir. Sentiu que o sangue está subindo? Porque nesse pequeno detalhe você pode perder a bênção. Amém, meu irmão? Você percebe que tem pessoas hoje que estou buscando o dom não sei o quê. Aí você vai num lugar, a pessoa está profetizando, a pessoa está pregando, a pessoa está orando pelos enfermos, a pessoa te mostra um relatório terrível. E daqui a pouco as palavras da pessoa no natural não condizem nada com aquilo espiritual. Tem que condizer. A sua vida natural, dentro do seu trabalho, dentro do seu colégio, dentro do seu curso, a sua vida com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, tem que refletir a glória do espiritual que você está vivendo, senão tem coisa errada, meu irmão. Deus nos prova nas coisas naturais para revelar as espirituais. Quando foi que Davi foi ungido rei de Israel? Quando ele estava fazendo o quê? Cuidando do rebanho do seu pai, um rebanho pequeno, poucas cabeças lá de ovelha. E ali Samuel vem e quebra o cântaro, como símbolo da unção de Deus sobre a vida dele, para depois ele ser o rei de Israel. Mas Deus não disse: tu estás realizando uma grande obra, serás o rei de Israel. Deus olhou para o zelo daquele jovem que lutava contra leão, contra urso, para defender uma ovelha. Algo insignificante. Então, a sua luta hoje é por coisas grandes ou por coisas pequenas? Você está lutando para defender o que, meu irmão? Está sendo perseguido? Lá no teu trabalho estão te perseguindo? O que você está fazendo? Senhor, dá logo uma parada cardíaca nesse homem. Senhor, mata logo, arranca ele daqui. Meu irmão, talvez Deus te tenha posto lá para que você demonstre amor, ore e Deus resgate aquela vida. As pessoas não veem por esse lado, as pessoas só veem o seu próprio lado. Eu estou no mundo para interceder por aqueles que estão a caminho do inferno, meu irmão. Eu não estou no mundo para reunir ouro e prata, como alguns anunciam por aí. Eu estou no mundo com uma unção para livrar os cativos, para livrar os oprimidos, para abrir vista aos cegos. Não são os cegos fisicamente não, embora Jesus isso também faça, mas são os cegos do entendimento. Agora, se eu me afasto, se eu não me relaciono, né? Não é morrer na roda dos escarnecedores, mas disseram para Jesus: o vosso mestre, falaram lá para os discípulos, vosso mestre come com os pecadores? Aí Jesus ouviu aquilo e falou o quê? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos, os doentes. Tem gente que está num local de trabalho às vezes e diz assim: Senhor, me tira desse lugar, só tem ímpio aqui. Me põe num lugar que só tem a gente falando da tua palavra. Me muda de sessão, me põe lá para aquele outro chefe. Aquele chefe é uma bênção, é crente. Não, meu irmão, lugar de testemunhar é no inferno. No céu não precisa dar testemunho de Cristo. Nós não estamos nessa terra, meu irmão, só para nos confraternizarmos. Estamos nessa terra para anunciar o reino de Deus. Então, quando você estiver num lugar onde tudo é contrário, onde tudo são trevas, a Bíblia diz que você é a luz naquele lugar. Veste a camisa da luz e muda onde você estiver, meu irmão. Se o inferno é terrível, você estando lá, você tem unção para transformar aquilo lá. E Deus está contando contigo. Detalhe pequeno, meu irmão, mas quantas pessoas nesse detalhe pequeno fogem, como se diz aí na gíria, né? Foge da raia, sai fora. Não, meu irmão,
encara, isso é um detalhe pequeno. Aí Deus conta com a tua vida ali, resgata uma alma daquela, isso é um detalhe grande, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Você é o que? O sal da terra? Você é a luz do mundo? Então, meu irmão, resplandeça, faça a diferença, salgue, ilumine. Detalhe pequeno, mas nós não percebemos. Nós estamos no mundo para fazer a diferença. Você tem feito a diferença? Você tem que fazer a diferença. Então a Bíblia fala de coisas tremendas, fala de João em espírito sendo arrebatado ao céu, recebendo a revelação de Apocalipse. Fala de Moisés subindo ao monte, Deus o mandou subir, e ali o deu visões de coisas passadas, e ele anotou tudo em livro, coisas tremendas. Paulo diz que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que ao homem não é lícito fazer. Todo mundo às vezes põe os olhos nisso e diz, eu quero, e começa a buscar em Deus, né? Os discípulos viram línguas repartidas de fogo. Filipe foi pregar numa cidade, o poder foi tanto que tudo que é bruxo e feiticeiro se converteu, queimou os seus livros em praça pública. Muita gente está pedindo esse poder, muita gente está pedindo essa glória, mas está esquecendo de amar o seu próximo. Está esquecendo de que seu vizinho está perecendo. Quanta gente está, Senhor, me envia como um missionário para a Ásia, para os Estados Unidos, mas o vizinho da pessoa nunca ouviu de Cristo e ela não quer anunciar aquilo. É muito pouco. Mas se você não for aprovado nem em Jerusalém, né? Não pode ir aos confins da terra. Os confins da terra é quem primeiro é aprovado em Jerusalém. Jesus não falou isso? Ficai em até que do alto sejais revestidos de poder. Aí sim sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Meu irmão, o nosso primeiro estágio é Jerusalém. É ali onde a gente começa a desenvolver a nossa vida espiritual até ser capacitado, passar na prova dali, para depois ser enviado a outras terras. Por exemplo, desde que Jesus falou com eles ficar em Jerusalém, quanto tempo passou? 50 dias, que foi no dia de Pentecostes, 50 dias. Então, meu irmão, não adianta ambicionar coisas grandes de Deus, se nas coisas mínimas nós estamos reprovados. Porque essas coisas mínimas sempre estarão diante de nós. Sempre, para onde quer que você vá, você pode viajar o mundo, sempre vai ter um vizinho, sempre vai ter um chato que você vai ter que tolerar, sempre vai ter alguém jogando coisas na tua cara, sempre vai ter alguém mentindo contra você. Isso tem que entrar por aqui e sair por aqui, meu. É assim que você tem que caminhar. Então Tiago diz, não sede somente ouvinte, sede praticante. Sede praticante disso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, despreza o seu próprio egoísmo, despreza o seu próprio orgulho, despreza as suas próprias vaidades, despreza o seu próprio luxo, despreza o conforto. Quem ama a Deus despreza essas coisas primárias e se humilha, como a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo você quer ser exaltado, mas antes da exaltação vem o quê? A humilhação. Você quer sentar num trono no Egito, mas primeiro tem prisão, tem chicotada, tem ser vendido como escravo, ter ser caluniado por esposa de Potifar. Está entendendo, meu irmão? Então, o que você entrou nessa noite na casa de Deus pensando em pedir? Senhor, eu quero a solução daquela causa na justiça. Senhor, eu quero aquele dinheiro que está retido na mão desses homens mercenários da sociedade. Senhor, eu quero aquela causa, eu quero aquele propósito. Senhor, eu quero a compra daquele imóvel, eu quero a troca daquele outro. Você veio pensando em coisas muito grandes, e Deus está dizendo para você que quer que você hoje dê uma boa noite para o seu vizinho,
amanhã você dê bom dia para o seu chefe de trabalho. Ele quer que amanhã, ao invés de você acordar carrancudo, você acorde com um sorriso nos lábios. Ele quer que ao invés de você já se levantar cheio de intolerâncias, você desperte com um espírito mais voluntário, mais tolerante. Que você entenda que você é a luz do mundo. Os outros estão em trevas e tem que se comportar assim, mas você não. Você, essas obras mortas já foram sepultadas na tua vida. Você tem que ser diferente. Porque Deus não está esperando que você continue do mesmo jeito, porque Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então sai dessa vida, meu irmão. Isso é coisas mínimas. Ter um sorriso nos lábios, ter alegria no serviço. Está vendo alguém em dificuldade? Vai lá e dá a mão. Ah, mas é estranho para mim, mas não é estranho para Deus. É uma alma pela qual Cristo morreu. Faça amizades. Não participe das obras ímpias, mas faça amizade, meu irmão. Não tema a ninguém, mas faça amizade. Não faça como alguns por aí não, que querem ter amizade com homens ímpios porque tem medo deles. Não, esse não é o nosso contexto. Nós queremos a brecha de pregar Cristo Jesus, só isso. Não falo com fulano por causa disso, daquilo outro. Fulano está errado? Você tem a palavra certa? É simples, leva para ele. Não está tendo chance? Ora, pede a Deus a oportunidade. Agora, meu irmão, não continue se comportando como antes de você conhecer Cristo Jesus. Não, aí não. O que Deus espera de nós é outra coisa.